Olá, aqui é Solange Montanha, nutricionista, trabalho com tratamento de gastrite há 20 anos, nós já ajudamos mais de 5.000 pessoas a curarem a gastrite, né? E hoje eu quero falar uma coisa muito interessante aqui, quero falar para você sobre ansiedade e sobre depressão. Nós tratamos ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia, né, nervosismo dentro do programa. Claro que não de forma psiquiátrica, né? Nós tratamos de forma nutricional aqui dentro do programa Viva Sem Gastrite, que eu sou a criadora do programa. E eu gostaria de falar para você aqui por que às vezes você tem esses sintomas e acaba tomando um antidepressivo sem necessidade, tá? Alguns artigos, eles falam que tem uns que são mais explícitos, né? Falam que até 80% às vezes das pessoas que fazem uso do remédio para ansiedade e depressão, um ansiolítico, né? Ou um antidepressivo, não deveriam estar tomando, seria a necessidade de tomar isso. Por que isso? Porque esses artigos falam sobre isso. Porque a falta de nutrientes no nosso cérebro faz isso. E você sabe quais são os nutrientes? Quais nutrientes são esses? Então vamos lá. Primeiro vamos entender aonde acontece a produção de 80 a 90% da serotonina. Ela acontece no intestino, tá? Então muitas pessoas aí estão usando, principalmente falando particularmente dos que têm gastrite, que tomam um Zol da vida. Um Zol são vários remédios que são os Zóis aí que a gente chama, que você já sabe, que eu chamo assim. Ele vai causar desbiose intestinal. Você pode dizer assim, mas eu vou ao banheiro todo dia, 2, 3 vezes ao dia até. E daí? E a flora intestinal, como é que tá? Né? E se você estiver tomando qualquer um Zol aí, você está com intoxicação, inclusive no seu fígado também. Solange, o que eu faço? Eu jogo fora? Faça o tratamento e procure uma terapia nutricional, tá? Mas, por isso que aqui no programa, a gente já começa a tratar também essa parte sua. Por quê? Porque a gente sabe que você tem esse desgaste. Quando você tem uma gastrite, se você não digere bem os alimentos, você não absorve também esses alimentos. E aí você começa a ter faltas, muitas faltas. A vitamina D, uma delas, a B12 outra delas, tá? Ácido fólico e outros mais. Então vamos lá, primeiro vamos entender quais são os alimentos que devem ser reduzidos para quem está com ansiedade, não está dormindo bem ou já está aí com depressão, fibromialgia também entra aqui, tá? Muitos casos de fibromialgia são resolvidos só resolvendo essa parte do intestino. Então, açúcar é um veneno para esse tipo de problema. Cafeínas, você já sabe, eu vou falar rápido, nem vou ficar explicando, porque você já sabe isso aqui. Alimentos processados e gorduras trans. É importante também reduzir ali a concorrência de nutrientes, aumentando o consumo então de carboidratos complexos integrais. Então, introduzir aqui grãos integrais, tá? Arroz integral, a gente optar aí por um macarrão integral, tá? Ômega 3 também, só que nem todos os ômega 3 que você tem acesso são ideais, tá? Procura uma boa empresa, a Nutrilite é uma boa empresa de ômega 3, a Forever aí também tá? Procura uma boa empresa, tem outras empresas boas que me vem em mente aqui agora, são essas, tá? Porque muitos ômega 3 não são bons. O cromo também é excelente aqui, o cromo ele ajuda a aumentar a atividade nos receptores para serotonina lá no seu neurônio, tá? Especialmente a gente encontra cromo onde? Nos grãos integrais, então como os grãos integrais, levedo de cerveja, cogumelo, aspargo, ameixa e nozes você vai encontrar também. O zinco também é outro importantíssimo aqui. O zinco vai te ajudar com a memória, concentração, aprendizado e, na verdade, aqui o zinco é fantástico, tá? Ele te ajuda também a fazer aquela transformação da T4 em T3. Então você começa a normalizar a sua tireoide, que começa a ter um desbalanço de tireoide também, porque a ferritina começa a bagunçar. Tudo vai bagunçando. E aí acontece um problema no que nós chamamos das desiodases ali, né? Com relação à tireoide, que é a falta de algumas vitaminas que eu vou falar aqui embaixo, tá? Aí, Solange, onde eu encontro em alimentos zinco? Castanha, amendoim, chocolate meio amargo, tá? Frango, carne vermelha, peixe, espinafre, lentilha, grão de bico, arroz integral. Então, tudo isso aí você encontra zinco. Olha que fantástico, gente. A natureza na nossa mesa, né? Os alimentos que nós devemos consumir ou então suplementar, quais são?
triptofano ou GABA, né? Aí a vitamina B6, a vitamina B9, que é o ácido fólico, a vitamina B12, que são fundamentais aí para o cérebro, tá? Magnésio e vitamina C. Só tem que tomar cuidado, tá? A vitamina C não pode ser essa normal que você compra na farmácia para quem tem gastrite, tá bom? Tem que ser outro tipo de vitamina C. Tem que procurar um especialista que entenda disso. Tem uma outra substância chamada fosfatidilcerina. O que é isso? Parece um palavrão, né? Nós temos a camada de mielina no nosso cérebro e precisa de fósforo, precisa desse nutriente ali para trabalhar essas funções essenciais aí, para manter essas cognições ali em atividade, né? Ali no seu neurônio, para conduzir também, fazer os impulsos nervosos. Aqui eu passo para o paciente em forma de piridoxal 5-fosfato, essa fosfatilcerina, tá? Dilcerina, porque às vezes a gente encontra numa quantidade muito grande e não é legal para a gente estar ingerindo quantidades muito grandes, tá? E desse piridoxal a gente passa 200 miligramas. Com relação à vitamina C, eu passo o ascorbato de magnésio para o meu paciente, tá? Porque a vitamina C vai irritar ali o estômago do paciente, tá? E outro fator importante aqui, outra suplementação, a tirosina. A tirosina é excelente também para trabalhar a sua tireoide, para deixá-la estabilizada, assim como o selênio, né? O iodo, tudo isso faz parte da tireoide. A tirosina também ajuda na ativação, na transformação da T4 em T3. A T4, ela não faz nada no nosso corpo, né? Quem age no nosso corpo é a T3, nós precisamos fazer essa conversão. Depois dessa explicação toda, né? Você entendeu por que você de repente está usando uma sertralina ou algo nesse sentido? De repente até sem necessidade. A falta desses nutrientes te leva a ter acessos de ansiedade, pânico, a crise de depressão, às vezes, por falta desses nutrientes. Então, se você tem gastrite, está tomando um Zol, você tem deficiência de absorção. Aí precisa suplementar essas vitaminas, precisa suplementar esses itens que a gente acabou de falar. Você pode pegar também e passar no seu médico e pedir para ele fazer uma prescrição para você desses nutrientes, tá? Mas lembrando que, se você estiver comendo carne vermelha, se você estiver comendo ovos e usando açúcar, não adianta suplementar nada, tá? Porque você não vai absorver. Por causa da forma como esses alimentos são digeridos, absorvidos lá no seu intestino, você vai ter uma dificuldade para fazer com que esses nutrientes cheguem até o seu sistema. Então, quando você está tratando, tem que sempre ter uma terapia nutricional agregada junto. Aqui no programa, a gente faz a fase de eliminação, tá? E aí sim, a gente entra depois na fase de cicatrização. Eliminação de metais pesados, porque se você tiver metais pesados no seu fígado, também você não consegue absorver esses nutrientes. E aí a sua doença só aumenta, tá? Então procura um profissional que entenda do assunto. Se quiser nos procurar, estamos aqui à disposição. E faça o tratamento certo. Não fique refém de remédios por uma vida toda. O remédio ele não é por uma vida toda, a não ser, claro, em casos especiais. O remédio ele é por um período de tempo, tá bom? Faça a coisa certa que você merece ficar saudável.